Olá, alunos da Rede Municipal de São João da Barra. Eu sou a professora Deni Carla e venho aqui explicar a atividade dessa semana do sexto ano. Então, lá no portal, nós temos as duas atividades. Temos operações com números naturais 1 e 2, tá? Iniciando aqui pela operação, operações com números naturais 1, nós temos a questão número 1, o seguinte texto. Casarão histórico reúne cultura e memória coletiva em Venda Nova. Erguido no final do século XIX, antes mesmo de Belo Horizonte existir, um casarão em Venda Nova abriga hoje um dos locais mais importantes para a memória da cidade. A história do espaço é longa. Ele foi erguido como a casa para Luiz Comélio, homem que foi delegado e professor no Curral del Rei. Era a sede da fazenda que iniciou o loteamento na região. Em 1916, o dono do casarão faleceu e ele passou pelas mãos de vários donos, servindo como escola e até restaurante em sua trajetória. Foi destruído em um incêndio em julho de 2007 e ficou um período abandonado. Foi reconstruído e adotado pela prefeitura em 2013. Então nós temos aqui abaixo, da onde foi essa fonte que nós tiramos essa informação, e abaixo vem a perguntinha. A reportagem acima conta um pouco da história de um casarão que fica em uma região da cidade de Belo Horizonte. Temos aí a nossa pergunta. Quantos anos se passaram desde o falecimento do primeiro dono, do casarão, até o ano em que ocorreu um incêndio que destruiu a construção? Então, essas informações, esses dados estão lá no nosso texto, na parte, que nós temos aqui da reportagem que vem falando sobre a história do casarão. Então, vocês vão buscar lá a informação, que quer saber aqui quantos anos se passaram desde o falecimento do primeiro dono. Quando foi que faleceu o primeiro dono e quando, que ocorreu o incêndio que destruiu esse patrimônio aí, essa construção, ok? Então, vamos aí fazer uma continha, uma operação de subtração para poder achar quanto foi aí, quantos foram os anos que passaram, ok? Então, o próprio nome dessa atividade já diz, operações com números naturais. O que são essas operações? Nós vamos trabalhar aí com adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, essas serão aí as operações abordadas nessas duas atividades, ok? Na perguntinha 2, nós temos aí 4 amigos encontraram este livro por R$ 17,90 em uma livraria. Então, temos aí a ilustração desse livro e aqui temos algumas opções. Veja como cada um pretende pagar o livro. Maria pretende pagar com uma cédula de R$10, uma de R$5 e 4 moedas de R$1. Diogo pretende pagar da seguinte forma: uma cédula de R$10, uma de R$5, 2 moedas de R$1 e 3 moedas de 25 centavos. A Adriana pretende pagar da seguinte maneira: uma cédula de R$10, uma de R$5, 5 moedas de 50 centavos e 4 moedas de 10 centavos. Roberto pretende pagar da seguinte maneira: uma cédula de R$10, uma de R$5, 9 moedas de 10 centavos. E aí? Qual criança tem a quantia exata para comprar o livro? Então, vocês vão aí, adicionar essas moedas, essas cédulas, esses valores, para ver qual vai ser o valor exato, quem é a criança que tem o valor exato para comprar o livro. Isso quer dizer o quê? Que não vai sobrar troco, ok? Então, essa é a nossa primeira atividade, que está lá disponível, está disponível no portal. E a nossa segunda atividade, também com esse mesmo título, Operações com Números Naturais
2, que é a nossa continuação, eu tenho aí, número 1, um grupo de amigos com 8 pessoas pediram 4 pizzas. Sabendo que cada pizza possui 6 fatias, quantas fatias de pizza cada pessoa poderá comer? Então vamos lá. São 8 pessoas, né? E eles pediram 4 pizzas. Sendo que cada pizza contém 6 fatias. Então eu vou pegar 6, vou multiplicar pela quantidade de pizzas, que são 4. Então eu vou fazer 6 vezes 4 e esse resultado eu vou dividir para a quantidade de pessoas, que são 8, ok? Essa é aí a nossa primeira questão da atividade 2. A segunda questão é o seguinte: Anderson comprou uma mochila de R$170. Deu uma entrada de R$50 e dividiu o restante em 4 prestações. Essas 4 prestações iguais, tá, galerinha? Qual será o valor de cada prestação? Bem, o valor da mochila inicialmente era 170. Mas se ele vai dar uma entrada de R$50, certo? Então esse valor ele vai diminuir. Ele vai deixar de ser 170 e vai passar a ser 120, ok? Então eu vou fazer uma subtração de 170 com 50 e o restante que sobrou, que são esses 120, eu vou dividir por 4, pois são 4 parcelas, né? 4 prestações iguais. E com isso vocês vão descobrir qual é o valor de cada prestação, ok? Nossa terceira e última perguntinha da nossa segunda atividade, nós temos aí: observe Fernando e Laura estudando matemática. Fernando fez a seguinte conta: 47 dividido por 5 e obteve o resultado 9. Laura, ao conferir essa divisão com a operação inversa, né, que a gente confere a divisão fazendo a operação inversa, que é a multiplicação, certo? Então, 9 vezes 5 não obteve o resultado 47, pois o resultado que a gente encontra, né, de 9 vezes 5 é 45. E disse que a conta de Fernando estava errada. Resolva as operações e depois responda se Laura está certa em afirmar que o resultado da conta de Fernando está errado. Como a operação inversa dessa conta deve ser feita? E aí? Bem, nós temos aí as divisões, correto? As divisões exatas é quando elas terminam com o resto zero. Nós temos o dividendo, nós temos o divisor que divide o dividendo, nós temos o quociente, que é o meu resultado, e eu tenho o meu resto. Quando o meu resto é zero, a minha divisão ela é exata. Quando o meu resto é diferente de zero, então pode ser aí 1, 2, 5, 7, qualquer valor que seja menor que o meu divisor, né? Que eu não consigo aí dar continuidade à minha divisão, esse resto ele tem que ser somado à minha prova real, quando eu vou fazer a prova inversa, tá certo? Então, um exemplo, vou botar um valor menor aqui, 9 dividido por 2, vai dar 4, não é isso? 4 vezes 2, 8. 8 para chegar a 9, falta 1, sobrou 1 de resto. Então, essa divisão, ela não é uma divisão exata. E como que eu tiro essa prova real? Como que eu tiro a prova real? Fazendo a operação inversa e acrescentando o meu resto. Então, 9 dividido por 2 vai dar 4 e resta 1. Para tirar a prova real, eu faço 4 vezes 2, 8, mais 1, que é o meu resto, é igual a 9. Então, é essa correção que vocês têm que fazer aí na questão 3, ok? E a divisão exata seria o que, por exemplo? 6 dividido por 2 é igual a 3, porque 3 vezes 2, 6. Para chegar a 6, falta nada. Essa é uma divisão exata. Então, quando o meu resto é zero, eu tenho uma divisão exata. Quando o meu resto é diferente de zero e menor que o meu divisor, não é isso? Porque aí eu não consigo dar continuidade na minha conta. Esse resto ele tem que ser somado quando eu vou tirar a minha prova real na multiplicação, e é isso que eu peço que vocês façam aí na questão 3. O mais, bons estudos, tá? E tchauzinho. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.